Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. O assunto de hoje também é futebol europeu, mas agora eu vou falar de Liga Europa. Eu já fiz um vídeo falando da Champions, da última rodada da fase de Liga. Hoje o vídeo é sobre a última rodada da fase de Liga da Europa League. Então são 18 jogos que vão acontecer simultaneamente. Eu vou trazer para você um pouco sobre tudo que está em aberto, né, nessas partidas. Então peço você dar o seu like aqui, se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força divulgando esse e demais vídeos para ajudar quem está começando. Bora lá! Uma Liga Europa que até você tem uma diferença menor de nível dos times, muito mais equilibrada. Então você chega nessa última rodada com as coisas muito mais abertas. Entre os ali na parte de baixo da tabela, você tem só RFS, você tem pelo menos 7 times já eliminados. Na Champions você tem mais times que já chegam nessa última rodada já eliminados. Pensando no G8, você só tem classificado com 100% de certeza um clube, que é lá, os outros também, você tem Frankfurt e Bilbao praticamente classificados, mas não 100% matematicamente, mas são na tragédia, tiram deles. Então é uma Liga Europa que a diferença de pontuação ali é muito mais equilibrada. Começando por um Ajax e Galatasaray, jogo na Holanda, pô, duas torcidas apaixonadas, que é muito interessante a questão de classificação. O Galatasaray é o nono colocado com 13 pontos, então tem uma chance real de terminar entre os 8, e para isso vai precisar pontuar na Holanda, além de secar os adversários, principalmente vencer contra o Ajax, que hoje é o 15º com 10 pontos, matematicamente pode ser eliminado ainda, apesar de ter muito time atrás dele, mas que perdeu os últimos 2 jogos, é um time que precisa fazer esse resultado em casa, pelo menos empatar ou vencer, para não só afastar qualquer zica de eliminação, como principalmente de subir na classificação. E, pô, vale destacar, se a Liga Europa acabasse hoje, é fase de liga, o Galatasaray enfrentaria no playoff Fenerbahçe ou Besiktas. Imagina um clássico turco, mata-mata europeu, seria uma loucura. Continuando com Roma e atrás de Frankfurt, jogaço. O Eintracht Frankfurt é o segundo colocado, o segundo melhor time nessa fase de liga na Liga Europa. Tem 16 pontos em 7 jogos, praticamente classificado. Jogar para melhorar essa classificação contra uma Roma que, assim como no campeonato italiano, bastante regular, começou muito mal, tudo bem que vem melhorando nos últimos jogos, sua situação na tabela, mas chega à última rodada com risco de ser eliminada. Mas joga em casa e precisa vencer para afastar qualquer zica e para melhorar na tabela. A Roma tem 9 pontos, é a 21ª colocada, então é um jogo tenso, que pode ser tenso para o lado romanista, porque se enfrenta um ótimo time. Atlético de Bilbao e Vitória Pilsen se enfrentando. O Bilbao, o Atlético Clube, né? É o terceiro colocado com 16 pontos, praticamente classificado já. Time que é um ótimo time, muito bem treinado pelo Valverde. Contra o Vitória Pilsen, que é o 11º com 12 e que tem chance de terminar entre os 8, mas para isso vai precisar vencer fora de casa a equipe do Atlético, que não é nada fácil. Dinamo de Kiev e RFS da Letônia, um jogo que não vale nada, só para cumprir tabela. O Dinamo é o lanterna, um ponto somado apenas, tem uma chance de tentar evitar terminar a competição sem vencer ninguém. O RFS, né, só um fato do time da Letônia estar disputando fase de Liga da Liga Europa já é histórico, então qualquer coisa que vier é lucro para eles. Continuando com um jogo bastante interessante aqui, que pode ser bem dramático. Na Dinamarca, o Midtjylland recebe o Fenerbahçe. Por que esse jogo pode ser bem dramático, você pergunta? O Midtjylland é o 19º com 10 pontos, enquanto que o Fenerbahçe é o 23º com 9. O Fenerbahçe é o segundo time, o penúltimo, né, entre os classificados ali para os playoffs. Então esse é um jogo muito tenso. O Fenerbahçe Mourinho, o Fenerbahçe que investiu bastante em contratação, e ser eliminado, não ficar nem entre os 24 melhores da fase de Liga, da Liga Europa seria um vexame para o Fenerbahçe, por tudo que investiu e tudo mais, pela tradição, torcida do time, e vai ter esse jogo complicado, né? Porque o Midtjylland também não pode se dar o luxo de perder esse jogo. Uma derrota pode também significar a eliminação para eles, então isso é uma partida que pode ser bem dramática aqui. Outro jogo que envolve time turco fora de casa, que pode ser bem dramático, é Twente, da Holanda, e Besiktas. O Besiktas hoje é o último time na zona de classificação, é o 24º com 9 pontos, e o Twente está atrás dele, tem 26º com 7. Ou seja, os holandeses, se vencerem esse jogo, praticamente selam a classificação, tem grande chance de se classificar. A única maneira que eles têm é vencer esse jogo, enquanto que o Besiktas também precisa vencer, porque empatar aqui pode significar a eliminação. Tem boa chance do time, se o Besiktas não ganhar esse jogo, que seja eliminado. Então é um jogo muito tenso também, nesse sentido de classificação, pois podemos ter até os dois sendo eliminados. Vale destacar, indo para a Hungria, o Ferencváros recebe o AZ Alkmaar. O Ferencváros, que é o 22º com 9 pontos, também tiver ameaçado de eliminação, precisa vencer em casa para se classificar. Contra o AZ Alkmaar, que é o 14º com 11.
apesar de poder ser ultrapassado por alguns times, a situação do AZ é muito mais de tentar vencer para melhorar a sua classificação e ficar na parte de cima ali do playoff. Jogo bem alternativo e interessante é o Manchester United indo até a Romênia enfrentar o FCSB, o Steaua Bucareste, porque o Manchester United é o quarto colocado, o Manchester United que, na sua inconsistência, tem na Liga Europa, até por não estar bem na Premier League, sua grande chance de garantir vaga em competição europeia na próxima temporada. Então, a Liga Europa vai ganhar um peso muito maior na temporada do Manchester United, nessa segunda parte de temporada. O Manchester é o quarto com 15 pontos. Não precisa, pelo menos, de empate para garantir de vez classificação, mas especialmente pensa em vencer para melhorar essa classificação final. Contra o FCSB, a equipe romena, que hoje é a oitava colocada. Hoje é o oitavo com 14 pontos, é o time alvo de todo mundo, e até para enfrentar o Manchester United. Quem está atrás não é um jogo para todo mundo secar e esperar a derrota. Então, os romenos levam esse jogo muito a sério, pois uma vitória aqui significa terminar entre os 8, que seria algo incrível para eles. Temos Maccabi Tel Aviv e Porto, jogo em campo neutro, e que também é um jogo interessante, porque a equipe do Tel Aviv de Israel já está eliminada, mas o Porto é o 25º. Hoje o Porto estaria eliminado da Liga Europa já direto. É um Porto que não vive um grande momento, não só dentro de campo, mas também fora. Então esse é um jogo que pode ser dramático para a equipe portuguesa, porque imagina o Porto que nos últimos anos, nesse século, a tradição de fazer boas campanhas até em Champions, poder ser eliminado da Liga Europa na primeira fase, entre os 24 primeiros, seria um vexame enorme. Indo para a França, para o confronto entre Nice e Bordeaux-Glimt. O Nice é a grande decepção dessa primeira fase da Liga Europa. A equipe francesa que esperava muito mais. Já está, não só está eliminada, como é penúltima colocada. Em 7 jogos só fez apenas 2 pontos, não venceu nenhum jogo. Então uma decepção muito grande do Nice, que fez um ótimo campeonato francês na última temporada. E contra o simpático Bordeaux-Glimt da Noruega, que não só já está classificado, como tem chance de estar entre os 8. O Bordeaux-Glimt é o 10º com 13 pontos. E se vencer aqui, pode sim se classificar. Vai ter que secar pelo menos 2 times que estão à frente dele. Mas a gente fala de um Bordeaux chegando na última rodada com chance entre os 8. E que seria muito legal. Indo para a Grécia, Olympiacos e Karabag. O Karabag do Azerbaijão já está eliminado. O time do Juninho, que agora joga do Flamengo. Está em penúltimo lugar, 3 pontos somados, apenas uma vitória em 7 jogos. Contra um Olympiacos, que é o atual campeão da Conference League, que tenta melhorar a sua classificação na tabela. A equipe grega tem 12 pontos na 12ª posição, até tem chance de terminar entre os 8, mas não só precisa vencer em casa, mas também vai precisar secar pelo menos 3 ou 4 times, então é uma situação um pouco mais complicada pensando em G8, mas é um time que pode terminar, por exemplo, que sabe, no 9º, no 10º lugar, e aí ter chance de pegar um confronto mais acessível na próxima fase. O Lyon recebe o Ludogorets da Bulgária, o Ludogorets, que é um dos 3 times que não venceu nenhum jogo nessa primeira fase, junto com o Nice e Dinamo de Kiev. O Lyon muito favorito, tem uma grande chance aqui de vencer. O Lyon hoje é o 5º colocado com 14 e depende apenas de si mesmo para terminar entre os 8. E até pela situação do Ludogorets, o mínimo que se espera do Lyon é vencer esse jogo em casa. Um jogo interessante aqui na Escócia, o Rangers enfrenta o Union Saint-Gilloise da Bélgica. A equipe do Rangers é a 13ª com 11 pontos. E o Saint-Gilloise também tem 11 pontos em 15º. Então são 2 times que visam melhorar essa classificação pensando em mata-mata e fazem esse confronto direto. Que dependendo da combinação de resultados, pode inclusive ser uma possibilidade de confronto já na fase de playoffs. A Sociedad da Espanha recebe o PAOK da Grécia. A Sociedad que corre risco de ser eliminado. Os 2 times correm, pois ambos estão com 10 pontos. Então, um jogo tenso nesse sentido. O jogo em San Sebastián, na casa da Sociedad, que sofre muito pela inconsistência, né? Em 7 jogos são 3 vitórias e 3 derrotas. Isso prejudica bastante a campanha do time nessa primeira fase da Liga Europa. Mas é uma equipe que pode até chegar mais longe, se encontrar um caminho de volta. Pode até ir mais longe e é favorita aqui contra o PAOK. Já indo para a Bélgica, temos o Anderlecht enfrentando o Hoffenheim. O Hoffenheim que é uma das grandes decepções também dessa Liga Europa. O time que faz uma temporada bem ruim também no futebol alemão, mais na parte de baixo da tabela. Tem 6 pontos, praticamente eliminado aqui. Contra o Anderlecht, que é o 7º colocado hoje com 14, que depende apenas de si mesmo para garantir vaga entre os 8, que também seria sensacional para o clube, acima do esperado. A equipe terminando entre os 8 e é um jogo onde vai ser favorito, né? Contra o Hoffenheim, que até tem uns bons jogadores, mas um time que vem muito mal na temporada. Indo para a reta final de jogos, faltam mais 3 apenas. Temos Slavia Praga e Malmo, jogo Slavia Praga, que é até decepcionante, porque
porque é um time que em outros anos já conseguiu ser bem mais competitivo até em Champions, e o time chegou assim, uma última rodada já eliminada, e o Malmö também da Suécia. Esse, junto com o Dinamo de Kiev e RFS, são os dois jogos que não valem absolutamente nada, é só cumprir tabela para ambos. Temos o Tottenham recebendo o Elfsborg, time dinamarquês. O Tottenham que vive um péssimo momento, o time está em crise na Premier League, uma defesa com problemas de lesão, outros problemas também táticos, o Ange muito pressionado no cargo, e esse é um jogo que pode ser derradeiro para isso, porque o Tottenham hoje é o sexto colocado com 14 pontos, precisa vencer esse jogo para se garantir entre os oito, que é o mínimo que se espera, né, pelo investimento e tudo mais, contra um Elfsborg que chega esse jogo com 10 pontos na 20ª posição e que precisa pelo menos de um empate aqui para se classificar, para não correr tanto risco de eliminação. E apesar do Tottenham ser um time de fato melhor, esses problemas defensivos, essa loucura que é o time, essas dificuldades que o time tem, podem deixar esse jogo um pouco mais aberto. E não ganhar esse jogo aqui pode ser a pá de cal no trabalho do Ange. E o último jogo, né, depois de 17, o último jogo que você vai lá é Braga e Lazio. A Lazio que é o melhor time no torneio, o melhor time da primeira fase, 19 pontos, 6 vitórias e 1 empate, 17 gols marcados e apenas 4 sofridos. É uma campanha sensacional da equipe italiana, que faz uma temporada bem acima do esperado também no campeonato italiano. Contra o Braga, que é um time que fica animado em competições europeias e que faz a primeira fase da Europa decepcionante. É apenas o 27º com 7 pontos. Vai por tudo ou nada nesse jogo. Porque precisa, a única maneira de se classificar tem que vencer a Lazio, que não vai ser uma tarefa nada fácil. E não só isso, tem que vencer e ainda tem que secar mais alguns times para conseguir se classificar. E, pô, por tudo que vem sendo o Braga nos últimos anos, até dentro do futebol português, competições europeias, ser eliminado na primeira fase seria uma grande decepção. Mas é isso, pessoal. Depois de 18 jogos, comentários rápidos, essa é a última rodada da fase Liga da Liga Europa. Todos os jogos acontecendo também de maneira simultânea na quinta-feira às 5. Deixe nos comentários seu palpite sobre classificações, jogos que está mais ansioso para ver. E também não esqueça de dar like aqui no vídeo, de se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força divulgando esses e os demais vídeos para ajudar quem está começando. Muito obrigado mesmo por você que veio até o fim. Tchau, tchau e até a próxima.